Pai do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala é o Pastor Léo, mais uma vez convosco, através do nosso canal Palavra que Liberta. Deixe seu like, seu comentário, para que a gente possa responder. Amém? Vamos mais a um estudo bíblico que hoje, em nossos dias, é muito, mas muito polêmico mesmo. Eu quero falar hoje sobre dízimo, palavra que hoje muitos ignoram. Tem gente que tem raiva quando se fala em dízimo. Tem muitos ensinamentos aí na internet, no YouTube, sobre dízimo. Mas eu quero derrubar logo por terra toda barreira em relação a isso hoje, a esse assunto sobre o dízimo, e trazer uma mensagem revelada da parte de Deus para os vossos corações, com o tema dízimo, certo ou errado, derrubando definitivamente todo argumento contra o dízimo. Você vai ouvir agora uma mensagem diferente. Depois que você ouvir essa mensagem, seu conceito, seu pensamento, a forma de agir em relação ao dízimo vai ser diferente. Você já ouviu muitas mensagens sobre o dízimo, mas essa você vai se conscientizar sobre o dízimo e vai ter olhos diferentes em relação a esse assunto. Eu quero, através desta palavra, derrubar toda ideologia, todo conceito que os homens têm trazido em relação ao dízimo. Eu já quero fazer uso da palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, que diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Meus amados irmãos, meu caro amigo, ouvinte, muitos ignoram o dízimo, muitos não querem ouvir falar sobre dízimo, devido à roubalheira de muitos falsos líderes e muitos falsos pastores. Mas eu quero dizer que ainda existem os verdadeiros pastores. A gente não pode generalizar. Que nem um certo cidadão que está aí na internet, fazendo vídeo, praguejando todo mundo, chamando todo mundo de demônio, de satanás, esculhambando os bispos, pastores, quem é, quem não é. Quer dizer que ele esculhamba a todos. Ele generaliza. Mas eu tenho certeza que ele já está incluído nas minhas orações. Não é espírito de vingança, nem querendo que Deus venha castigar ninguém. Mas que a pessoa planta, a pessoa colhe. E a espada da justiça divina vai descer sobre esse cidadão para ele deixar de ofender os servos do Senhor. Eu sei que tem muita gente ruim, mas também tem muita gente boa. Tem falsos pastores, mas também tem bons pastores, tem homens de Deus ainda. São poucos, pouquíssimos são, mas tem. Aqueles que realmente utilizam o dízimo para os necessitados, que utilizam o dízimo para fazer a obra missionária, para matar a fome de quem está na sarjeta, precisam de alimento. Mas eu quero resumir aqui e mostrar que o dízimo é uma realidade, que ninguém pode fugir desse mandamento. Dízimo é um mandamento e tem que ser obedecido. Porque há muitas indagações em relação ao dízimo. E eu quero mostrar para vocês que o dízimo não tem nada a ver com a lei. Não pode dizer, não, isso está na lei, isso é coisa da lei, do Antigo Testamento. Eu vou mostrar para vocês, como diz o texto, é certo ou errado o dízimo? O dízimo é certo. E é como diz o tema, derrubando definitivamente todo o argumento contra o dízimo. Eu quero derrubar todo o argumento definitivamente agora, por terra, em relação ao dízimo.
usando apenas esses dois textos, no Antigo e no Novo Testamento, sem precisar de muito malabarismo exegético para explicar sobre isso, porque tem estudos aí na internet de até de 1 hora sobre o dízimo. Mas eu quero mostrar só esses dois textos para derrubar definitivamente todo argumento contra o dízimo, todo conceito de ideologia, que muitos são contra, muitos, por causa que muitos pastores usam de forma errada para se enriquecer. Não é porque eles usam de forma errada para se enriquecer que os verdadeiros pastores vão pagar o preço. E as suas ovelhas deixam de dizimar e ofertar para manter a obra de Deus em pé. Então, eu vou mostrar e provar para vocês que antes de haver a lei, que antes de haver o povo hebreu, já havia o dízimo. O dízimo já estava no coração de Deus desde o começo, desde o princípio. O texto que nós lemos de Gênesis 14 e 20 fala tudo. Quando nós lemos Gênesis capítulo 14, versículo 20, quando a gente volta um pouquinho para o versículo 18, está falando de quem? De Melquisedeque, que era rei de Salém, que trouxe pão e vinho para Abraão quando vinha da matança dos reis, quando vinha da peleja, e ele era sacerdote do Altíssimo. E por que a lei ou seja, por que o dízimo é antes da lei? Porque aqui Abraão, ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Mas vamos aqui para uma introdução que eu fiz aqui. O dízimo não é da lei. Antes da lei já existia. Antes da lei já existia o dízimo. Gênesis 14, 20 foi o que nós lemos. Deu-lhe o dízimo de tudo. Ele viveu pela fé, não pela lei. Todos que andam na graça tornam-se filho da fé de Abraão. Assim como Abraão deu o dízimo ao rei de Salém, que é Melquisedeque, a igreja tem que ter a mesma atitude para com Jesus. Agora preste atenção. Melquisedeque simbolizava Jesus no Antigo Testamento. Então o dízimo já estava nos planos do projeto de Deus antes de haver a lei. Melquisedeque simbolizava Jesus no Antigo Testamento, porque ninguém sabe quem é Melquisedeque até hoje. Tem muitos historiadores e teólogos que dizem que Melquisedeque era até um anjo. Ele não era um rei mesmo, sabia disso que ele era um rei, ele era um rei. Mas para complementar essa palavra, que muitos dizem que não tem base bíblica no Novo Testamento sobre o dízimo, a gente já vê que através desse texto de Gênesis 14, 20, já derriba por terra todo o argumento de que não se deve dar dízimo, de que dízimo não existe, porque antes de haver lei e haver graça, já havia o dízimo. Então o dízimo é bíblico, é mandamento, e nós temos que honrar a Deus com as nossas primícias, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Aprenda isso. Agora, para complementar esse texto no Novo Testamento, que no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, antes da lei e antes da graça. Agora vamos para a graça de Deus, da igreja de hoje. Hebreus capítulo 7. Olha aí. Hebreus capítulo 7 diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, e que estava ao encontro de Abraão, está vendo aí mesmo o texto que nós lemos lá em Gênesis, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, Antigo e Novo Testamento, antes de haver lei, antes de haver graça, já havia o dízimo. E primeiramente é interpretado rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Em paz, sem mãe, sem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de existência, sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Porque ninguém sabe até hoje quem era Melquisedeque realmente. Foi como eu disse no início, muitos dizem até que era um anjo, mas era um rei mesmo, mas era uma simbologia, porque ele aparece só essa vez na Bíblia, depois ele desaparece. É uma simbologia do Filho de Deus que, como Melquisedeque se tornou um sacerdote eterno, porque apareceu e desapareceu, da mesma forma que Jesus, que é sacerdote eterno, que apareceu, mas que permanece até hoje. Considerai, pois, quão grande era este,
a quem o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo. Agora falar da lei, que é no Novo Testamento, né? Pode citar a lei, que a lei veio depois do dízimo. Tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, não fazia nem parte de Israel, Melquisedeque, e abençoou o que tinha as promessas. Quem é que tinha as promessas? Abraão. Ora, sem contradição alguma, o menor abençoado pelo maior. Aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Que não tem na Bíblia dizendo que tem que dar dízimo a homem, está aqui dizendo que quem recebe os dízimos são os homens que morrem. Quem são os homens? Aqueles que estão vestidos de autoridade eclesiástica, são os líderes, os pastores, que estão apacentando o rebanho. Esses recebem os dízimos, são homens que morrem. Ali, porém, aquele a quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro. Então, através desses dois textos, aqui é só um complemento para complementar o texto de Gênesis. O dízimo é do começo ao fim. Sempre vai ser. Desde o início até o fim. Porque antes de haver lei e haver graça, já havia o dízimo. E nós vemos aqui no Antigo e no Novo Testamento que o dízimo é bíblico. Que temos que dar os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa de Deus. Não precisa nem usar Malaquias, capítulo 3, porque muitos usam aquele texto e dizem assim, mas a lei era para os judeus e não era dinheiro. Era galinha, era pinto, era frango, era cabra, era carneiro. Tem muitos que dizem isso. Era jumento, era vaca, era boi. Minha esposa está rindo aqui, mas é uma realidade. Dá para rir, né, irmãos? Mas é uma realidade. Muitos dizem era cereal, era farinha, era trigo, era uva, era azeitona, era pitanga. Será que pitanga existia naquele tempo? É porque o povo faz uma confusão mesmo. Dá para rir, mas o povo fazia uma confusão mesmo. Ou seja, o povo faz uma confusão. Realmente era cereal mesmo, era gado, essas coisas que se recebiam. E ele estava falando realmente para os judeus, mas antes dos judeus, antes dos hebreus, já existia o dízimo. Já havia o dízimo. Então aquele texto pode ser aplicado para a igreja também hoje. Mesmo direcionado aos judeus, pode ser aplicado para a igreja hoje também. Porque antes de ser aplicado para os judeus, já havia o dízimo. E há o complemento do Novo Testamento, que diz que quem recebe os dízimos são os homens que morrem. Então essa conversa de que não é para dar dízimo, essa conversa de que dízimo é para enriquecer pastor, tem pastor que está se enriquecendo do dízimo dos bestas mesmo. Tem. Mas procura uma igreja séria, uma igreja que realmente ensina a verdade, um pastor de verdade. Pastor, mas é difícil para encontrar um dentre mil, é uma dificuldade. Talvez nem exista. Existe. Poucos, mas existe. Que prega a doutrina, que prega a verdade, que vive na santidade, que vai usar o seu dízimo para os necessitados, para o bem da obra de Deus. E se ele for um homem de Deus que ele só dá osso para se manter, não tem problema. Mas desde que ele não enriqueça com o seu dízimo. Mas se você tem que cumprir esse mandamento, tem que dar o seu dízimo, porque já é antes da lei e antes da graça. Já havia o dízimo. Você pode observar no capítulo 4 de Gênesis que Caim e Abel, cada um apresentou a sua oferta ao Senhor. E Abel trouxe das primícias, quer dizer, ele trouxe o melhor para o Senhor. Ali já era o seu dízimo, porque ele trouxe a primeira parte para o Senhor. E o Senhor se agradou da sua oferta. Então, não existe essa coisa de dizer que dízimo não existe, que ninguém é obrigado a dizer. Ninguém realmente não é obrigado, mas é um mandamento que o cristão tem que obedecer. É como diz Malaquias 3:10, roubará o homem a Deus sem que te roubando os dízimos das ofertas, com maldições seus amaldiçoados, toda a nação. Mas quando você dá o dízimo, aí o Senhor promete que vai abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal, que sobrevenha
A maior abastança ainda diz mais, e repreender, por causa de vós repreenderei o devorador. Ah, mas ele está referindo-se ali ao devorador, migrador, destruidor, cortador do Antigo Testamento, que eram vermes, que destruía as hortaliças, que destruía as plantações. Mas o devorador hoje, no Novo Testamento, é um demônio que devora e destrói as finanças dos crentes, porque hoje não é mais usado o cereal, a não ser que seja um povo do interior, lá das Brenas, né, usa essa expressão mesmo. Não se dá mais cereal, a farinha, o arroz, não dá mais uma cabra, uma galinha. Hoje é dinheiro mesmo, dinheiro vivo, porque todo mundo hoje, cada um trabalha, você trabalha em uma empresa e dá o seu dízimo do que ele ganha, 10%, porque no original dízimo é 1/10 parte, é 1/10, quer dizer, traduzindo bem ao pé da letra, é 10ª parte, então 10%, 10ª parte é 10%, você só vai tirar 10% do seu salário, de 1.000 você vai tirar 100, não vai fazer falta. Mas procura uma igreja séria, um homem de Deus, para você depositar lá na Arca do Tesouro o seu dízimo. Não tem para qualquer um, não. Tem esses pastores do YouTube aí que ficam fazendo fundo de igreja por 17 mil reais, que ficam querendo comprar caminhão, querendo comprar ônibus que você diz que vai fazer a obra de Deus, que fica pedindo o seu dízimo aí no YouTube para fazer isso, fazer aquilo, comprando equipamentos caros. Procure dar o seu dízimo, congregar na igreja que você está, na igreja séria, que dê o seu dízimo, que seja para manter os necessitados. Amém? E para encerrar, 2 Coríntios 9:7, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Mas vamos ver do início, 2 Coríntios, para encerrar, 9:7. Cada um contribua segundo o que propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então você contribua conforme que Deus propôs no seu coração. Você sabe que o dízimo é 10%, você tem que depositar na casa do tesouro e as suas ofertas, Deus propôs no seu coração, você faz. E vai encerrar Atos 20:35. As bem-aventuradas é dado o que receber. Quando você recua, quando você encolhe a mão, quando você não abençoa a obra de Deus, quando você deixa de dar o seu dízimo oferta por causa desses falsos ensinadores que dizem que dízimo não existe, que eles não entendem a Bíblia. Ah, mas é teólogo, e daí? Teólogo cheio de demônio. Tem muito teólogo aí que está cheio de demônio, ensinando mentira. Não entende a Bíblia, que o dízimo é antes da lei, de haver leis, de haver graça, já havia dízimo. Está aqui bem explicado, não tem como você mais se enganar a partir de hoje, cai por terra todo o argumento definitivamente contra o dízimo, e você vai seguir hoje esse mandamento, vai dar o seu dízimo, você que disse que não ia mais dar o seu dízimo, você que disse que não ia mais contribuir para a obra de Deus, até por causa desses falsos pastores que estão enriquecendo às custas de muitos, não você vai dizer por isso, não faça a sua parte. Quem vai recompensar o Senhor e as bênçãos de Deus vai vencer da sua vida. Porque quando o homem não dá o dízimo, ele se torna um ladrão espiritual. E ladrão tem salvação? Tem não. Por mais que alguém que diz que o dízimo não traz salvação, vocês são pregadores mentirosos, porque o dízimo traz salvação, condenação sim também. Que é mandamento, se não obedece, está em condenação. Então, essa é a palavra do Senhor. O dízimo é certo, e esse argumento de que não existe dízimo, que não é para dar dízimo, que dízimo para enriquecer pastor, não cai nessa não. É só você procurar uma igreja séria e humilde. E um homem de Deus sério, humilde e santo, você ainda vai encontrar. E aí você dizima, Deus te abençoa e você vai prosperar dentro dos conformes. Para a glória de Deus, e o nome do Senhor será glorificado. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.